matéria mais o fogo da vida faz exatamente, dá um ser vivente ou uma alma vivente. Nós fomos criados condicionalmente imortais. O certamente morrerás é um ato de amor de Deus. É estranho, mas é um ato de amor. Então, mas como é que ficamos? A alma não morre ou morre e sobre certas circunstâncias no inferno? Se formos perseguidos e nos matarem o corpo, a vida está garantida nas mãos de Deus. Mas se cedermos à pressão e pecarmos, aí está tudo perdido. Se quisermos salvar a nossa vida cedendo à tentação, mais tarde vamos perder o nosso corpo e a vida já não retorna. Acabou tudo. Ok. Feliz sábado a todos. Eu planeei vir cá hoje e a minha belíssima cunhada convidou-me para estar aqui. E é verdade que sinto-me feliz por estar aqui, apesar de, como ter sido pastor, preferir pregar que a lição. Mas a lição é algo interessante, pois qualquer adventista deveria ou teria a obrigação de compreender esta lição, que não passa de um estudo bíblico a respeito da natureza do homem e também o que acontece quando alguém morre. Na introdução vemos que, por muitas formas, praticamente a cristandade de hoje tentou, de certo modo, acomodar a mentira da serpente com a afirmação de Cristo, porque Jesus tinha dito: certamente morrereis quando pecares, e Satanás disse: certamente não morrereis. E muita gente, ou muitas das pessoas, devido à influência do paganismo sobre a Igreja cristã, de certo modo tentaram colocar os dois juntos, que a verdade de Cristo, certamente morrereis, significaria que a parte material humana, o ser humano, quando peca, perece ou morre. No entanto, o certamente não morrereis significaria que, supostamente, no ser humano existe um espírito ou uma alma que não perece, ou que é imortal. Mas, como vamos ver, desde o início, que esse ensino não se conforma ou não encaixa, porque a verdade e o erro não podem conviver juntos. E quando Jesus, a princípio, nas primeiras palavras, ou desde a criação, explica tudo muito bem. E então vamos começar com a noção do ser vivo, com a noção da natureza humana. Na criação, a Bíblia tem um relato de Gênesis 1, que faz um apanhado geral, e depois, no segundo capítulo, vai ao detalhe. Exatamente na Bíblia existe sempre a questão da repetição, onde existe como eu hei de dizer, sobrevoar sobre um assunto, e depois existem, por exemplo, capítulos seguintes que detalham. Temos na criação, por exemplo, nos livros proféticos, por exemplo, Daniel, a imagem da estátua, e depois o 7, o 8 e o 9 desenvolvem todo esse tema. Por exemplo, no Apocalipse tens as 7 igrejas e depois os selos, as trombetas vão amplificar. E então, no capítulo 1 vemos exatamente algumas semelhanças entre a criação dos animais
e a criação humana. Na verdade, quanto às semelhanças, ambos vêm do pó da terra. E depois também existe, como vemos em Eclesiastes, que o fogo de vida é igual para todos. É igual para os animais e também para o ser humano. Eclesiastes diz exatamente que não existe vantagem. E então, mas quanto a diferença existe quanto às semelhanças, o fogo e o material, ou a parte orgânica, o corpo é o mesmo, mas quanto às diferenças vemos que na primeira parte na segunda parte no segundo capítulo vai detalhar mais qual é a diferença. E a diferença é que primeiro há semelhança. A primeira é a palavra que Deus dá, a palavra à terra para produzir, e na parte do ser humano, na verdade, Deus, Ele mesmo, vai modelar o ser humano. E vemos exatamente isso. E não só isso, também o ser humano tem a imagem do seu Criador. Imagem do seu Criador. Podemos referir não só à parte da inteligência, mas também da parte da consciência humana. E depois vem o fogo da vida. E vamos ler o texto que é subejamente conhecido, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Alguém que pudesse ler? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então temos aqui diferentes elementos. Temos a matéria, a parte da qual Deus, do pó da terra, faz a parte material do ser humano. Tem outra parte que é o fogo da vida, que já vimos. Mas e depois diz aqui que matéria mais o fogo da vida faz exatamente, dá um ser vivente ou uma alma vivente. E aqui começa a grande diferença. Enquanto alguns julgam ou pensam que a alma é algo distinto, algo separado que subsiste após a morte, a palavra de Deus é muito clara. Diz que corpo mais espírito igual a alma vivente. Não existe, a pessoa não tem uma alma, mas a pessoa é uma alma vivente. E aqui é o primeiro conceito que surge, que é importante. E depois, para compreender a morte, só basta compreender como é que é a origem. Como é que é a origem? E a origem é essa junção de o espírito mais o corpo que dá o ser, a alma vivente. Agora vemos como é que começou. Agora temos ali a segunda lição vai ser o reverso, vai ser o começo. Agora vamos ver como é que é o término. Sabemos, entretanto, que, como já vimos, supostamente ou certamente nós não fomos destinados a morrer. Nós fomos criados condicionalmente imortais. Imortais na questão sob a condição. Tinha a parte da obediência e a árvore da vida que iria perpetuar a vida. E depois introduziu-se, claro está, o pecado. Jesus disse, certamente não morrerás, e exatamente é isso. Jesus, certamente morrerás. Eu não sei, o que é que eu disse? Não, certamente morrerás. Pronto, foi um lapso.
e agradecemos ao Enoque que está com os ouvidos bem atentos. E é assim, sim, Jesus disse, certamente morrerás, e realmente aconteceu, mas não foi imediatamente. Imediatamente no espaço, tal como usando uma imagem que hoje em dia toda a gente usa o telemóvel, e o telemóvel tem uma carga e desde que se tira do carregador aquilo está já tem o seu prazo. Aquilo continua a funcionar, mas quando a bateria descarrega, sim, depende do uso, mas de qualquer modo, tirando fora do carregador, aquilo, e foi assim que aconteceu com o homem. O homem tinha uma certa carga vital e depois, com o uso também, o tal uso que o homem fez, e com a separação, sim, a separação é o tal o carregador à corrente. É a imagem. Sim. Carregar. Já não houve o acesso ao carregador. Já não houve o acesso. Isso faz diferença porque aqui vemos que Deus estabeleceu um princípio. Aquele que pecar, aquele que desobedecer, aquele que tomar do fruto, certamente morrerá. Sim, sim. Não é? E o contrário, é exatamente aquilo que o homem, pelo engano da serpente, como nós já vimos anteriormente, teve a iniciativa de fazer exatamente o contrário que Deus estabeleceu. Por isso, se Deus estabeleceu desde o princípio, eu gostei da lição porque ela mostra-nos que para Deus não há equívocos. Se comeres, se pecares, certamente morrerás. E Satanás inventou alguma coisa há 6.000 anos atrás que hoje a maior parte das pessoas acredita. Isto é que me faz muito confuso, não é? Porquê? Porque é que toda a gente vai atrás do certamente não morrerás, quando Deus foi tão claro, se comeres, se pecares, certamente morrerás. Consequência, exatamente. Se eu for ali atrás e desligar o interruptor, a luz apaga-se, porque se desliga da corrente da central elétrica, não é? Aquilo que fornece a energia. Assim foi com o homem também. Porque se desligou de Deus, certamente morrerá. Consequência, exatamente também, como sabemos, podemos imaginar o que é que seria se nós não morrêssemos. Imaginar o que é que se passa neste período. Imaginamos 80 anos, 70 anos, ver exatamente ao contrário que as pessoas pensam, o pecado não é divertido. Parece a princípio, mas não é. E podemos imaginar o amontoar, o que seria viver infinitamente com... acho que, honestamente, é bom certamente morrer quando pecamos. Porque existe remorso, existe dor, existe todos estes sentimentos que são destrutivos. Imagina que a pessoa não se destruía. O certamente morrerás é um ato de amor de Deus. É estranho, mas é um ato de amor. E é o que Ezequiel exatamente fala. Ezequiel 18, 4 e 20 diz, primeiro e 4 diz, calma que pecar essa morrerá. Isto está relacionado, volta exatamente ao assunto do Éden e da consequência da nossa transgressão, que é uma progressão que cada vez se enfraquece até extinguir-se. E depois o 20 exatamente também diz algo muito importante, que é que os pais ou os filhos ou os pais não carregam a maldade dos filhos e vice-versa. Aquilo que o pai, a consequência aos pecados dos pais, não... cada pessoa carrega a sua própria culpa e sofre as consequências da sua
própria culpa. Em Mateus 10, 28, é um texto um bocado que me desafia um pouco. 10, 28 é um texto que parece, a princípio, um pouco contraditório, mas eu depois vou convidar-vos a ler e depois Lucas para Mateus 10, 28. Há outra pessoa para nos ler Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu vou pedir para ler Lucas 12, 4. É o mesmo texto, mas dito, formulado de outra maneira, que parece mais inteligível ou mais fácil. Lucas 12, 4, acho que é Lucas 12, 4. Que é 12, 4 e 5. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Sim. Estão a ver, são o mesmo texto, mas formulado de maneira diferente. Eu estava assim um bocado a pensar com a cabeça daqueles que acreditam exatamente na imortalidade da alma, porque primeiro diz que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E depois, no seguinte, parece contradizer que diz que devemos temer aquele que pode matar o corpo e a alma no inferno. E aqui é o desafio que eu gosto, que eu gostaria de lançar, que isso também me baralha um pouco, mas com o outro texto e conhecendo que a Bíblia não se contradiz, podemos chegar a uma resposta. Mas como é que ficamos? A alma não morre ou morre e sobre certas circunstâncias no inferno? Alguém podia nos ajudar aqui a resolver este aparente enigma? Sim. Acreditar na palavra. É simples. Agora, como sabem, qualquer verdade, ela é direta, é simples. Sim. Sabemos que aquele que está por trás da mentira, do engano, ele complica tudo, que é exatamente para puxar do nosso raciocínio e levar por caminhos que ele gosta, porque quanto mais envolvermos nesses caminhos, pior nós podemos sair deles. Ora, exatamente aquilo que logo no início Deus estabeleceu é que aquele que foi criado do pó da terra, no qual soprou Deus o fogo de vida, ele tornou-se uma alma vivente, ou seja, ele é uma alma. Ele não tem uma alma. Ele é uma alma. E, portanto, quem é que estabeleceu a morte? Não foi Deus. Deus estabeleceu a consequência do pecado, é a morte. Agora, a morte é a ausência de vida. Como tal, Deus, que é o Senhor da vida, não pode se anular. Deus é vida. A outra parte, não é, que veio realmente enganar e pôr toda uma série de coisas na vida das pessoas, a pensar e a fazer com que elas tenham um raciocínio diferente, é exatamente levá-las por um caminho que é contrário àquilo que Deus estabeleceu. O ser humano é uma alma. E muitas vezes até os mais antigos até diziam, olha, lá vai uma boa alma. Quer dizer, lá vai uma boa pessoa. Não é? Ou estão aqui X almas. Não é a questão de ter uma alma, mas ele é uma alma. E Deus, que é Deus, o soberano do universo, o Senhor da vida, ele sim pode retirar a vida e quando a pessoa deixa de ter vida, falece, morre. Portanto, é aqui... O Senhor Jesus está a dizer de uma forma muito clara
que Ele é que tem poder Sim. para tirar e para dar a vida. Sim. Ele próprio disse, eu sou aquele que tem poder, que foi também recebi do Pai esse poder de dar a minha vida e de a retomar. Voltar a ter. Ou seja, Sim, Ele não tem vida, não tem vida derivada, nem tem vida que seja, portanto, como nós temos, de transmitir a vida aos nossos filhos, mas Ele tem vida original. Isso faz toda a diferença. Eu, voltando a esta questão, sim. Havia mais alguém que queria participar para Isaías. resolver o aparente enigma. Isaías, uma questão que me fez pensar durante esta semana foi exatamente esse versículo, porque ao lermos esse versículo dá a sensação de que existe realmente um espírito e um ser que se separam. No entanto, nós não nos podemos esquecer que nós somos corpo, mente e espírito, ou seja, somos seres viventes pensantes. O fato de fisicamente nos maltratarem e de, não sei, por exemplo, nos fazerem algo mal ao nosso corpo, não significa que nós, até nos podem fazer mal e nós sentimos bem. Se tivermos determinadas condições, por exemplo, os apóstolos foram martirizados, muitos deles morreram e ao morrerem cantavam. Portanto, eu penso que esse versículo, minha modesta opinião, pode apontar um pouco para isso, que nós podemos sofrer fisicamente, mas estar mentalmente, espiritualmente tão bem que não sofremos nesse sentido. Mas é apenas a minha opinião. Mas é de facto um versículo que muitos da religião católica utilizam para explicar a situação da separação física do corpo da alma. Obrigada. Eu acho que o que fica claro aqui para mim é a questão da morte, ou para a morte eterna, ou a morte para a vida eterna. Né? É essa a condição aqui. Sim, sim. O que a gente ouve falar muito é dentro do mundo religioso, dos espíritas e até dos nossos irmãos católicos, que mesmo que eu morra, há uma condição ainda de salvação. Né? Quer dizer, quando eu morro, né, vou para um outro plano, e pessoas talvez intercedam para mim, ou talvez eu reencarne, essa coisa toda. Né? E a Bíblia é muito clara que ou eu morro, né, salvo em Cristo, para a possibilidade da eternidade, ou para a morte eterna. Né? E por acaso, final de semana passada, eu conversei com um casal, estávamos conversando, amigos, né? E surgiu esse assunto, né? Exatamente esse ponto. Né? E eles nos questionaram em relação à morte, né? Pela crença deles, são católicos e tal. Né? E eu deixei eles falarem e tal, e eu disse para ele, amigo, o negócio é o seguinte, morrer, todos nós talvez, né, vamos passar por essa experiência da morte. Agora, o que nós temos que estar atentos, né, é em que condições eu morro. E aquilo mexeu com ele, sabe? E ele me questionou sobre isso. Né? Então, aqui o que a Bíblia traz nesse versículo é essa questão, quer dizer, ou eu morro, né, na condição de salvo, né, para a eternidade, ou para a morte eterna. Né? Quer dizer, não vai haver uma outra possibilidade. Muito bom ponto. Parece também aqui, no verso 28, se a gente vê se nós olharmos para o contexto do texto de Mateus, Jesus vai dando observações, né, e advertências. Então ele fala, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele não está a dizer que a alma pode ser morta, dissociada, não pode permanecer viva, dissociada do corpo. Mas ele está a dizer, quem crê nisso, não temas este. Mas temas, na verdade, é o inimigo. Porque quem temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E essa observação é fundamental. Porque o que Jesus está a dizer? Esqueça essa história de alma que vive ou alma que não viva. Porque ele crava e diz assim, não há alma que viva, porque vá para o inferno tanto a alma quanto o corpo. E aqui ele já traz a verdade bíblica da alma, que não é imortal. Mas adverte que o foco não tem que ser nas distrações, mas naquilo que realmente é importante. É temer Satanás. Na verdade, a palavra grega psique tem um vasto leque de significados. Pode significar fogo,
pode significar outras coisas, mas resumidamente dizendo, o que Jesus quer dizer é que se formos perseguidos e matarmos e nos matarem o corpo, a vida está garantida nas mãos de Deus. Ok. Mas se cedermos à pressão e pecarmos, aí está tudo perdido. Se quisermos salvar a nossa vida cedendo à tentação, mais tarde vamos perder o nosso corpo e a vida já não retorna. Acabou tudo. Ok. Só gostaria de matizar algo que o nosso irmão ali atrás referiu, que é vida eterna e morte eterna. Não é? Só queria matizar o seguinte, é que para o ser humano poder estar sujeito à morte eterna, ele mesmo assim tem que ressuscitar. Não é? Portanto, isto é extremamente importante. Porquê? Porque só pode vir à vida quem ressuscita. Ou ressuscita para a vida eterna, ou ressuscita para a condenação e para a morte eterna. Aí está. Como vemos, a Bíblia não se contradiz e a parte do termo alma significa o fogo da vida. É aquele que encaixa perfeitamente e é aquele que não contradiz as Escrituras. E é a questão da morte temporária ou da morte eterna, que é a questão da escolha que a pessoa faz, se cede à pressão e à tentação ou se não cede e apenas interrompe temporariamente a sua vida aqui nesta terra. Já avançamos, já vimos exatamente que este texto diz exatamente que a vida pertence, o fogo pertence a Deus e vemos que a morte é exatamente a reversão daquilo que foi o início. E Eclesiastes 12:7 diz rapidamente que o pó volta à terra e o fogo que vem de Deus é Ele que é o Senhor e toma de volta isso. E é isto que acontece. E é isto que acontece. Por isso, o Espírito não pode significar outra coisa senão o fogo, porque temos de ver o primeiro uso, como foi no início. E essa aí dá a chave de leitura, assim como, por exemplo, Gênesis 2:7 é a chave de leitura para a compreensão de todo o uso do Espírito na Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento, por exemplo, se quisermos compreender o dom das línguas, temos de ir à origem, o Pentecostes. E a Bíblia assim dá-nos chaves de leitura, que é para não nos enganarmos. E como não nos enganamos, é ir sempre à origem. Há ali um irmão que parece que está a querer intervir. Obrigado. Eu gostaria de referir um pouco e se calhar deixar ou levantar mais uma questão relacionada ao texto de Mateus 10, 28 e o de Lucas 12 também. O nosso versuário nos diz que o homem passou a ser feito, ou foi feito alma vivente depois que Deus soprou em seus narizes. E Jesus em Mateus 10 refere que não tema o homem que pode matar simplesmente o corpo, mas que temam a Deus que pode matar o corpo, que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Agora, será que... E a palavra de Deus também nos diz que quando o homem morre, esse fôlego de vida que foi dado ao homem no princípio volta para Deus e o corpo, a matéria física, volta para o pó porque de lá foi criado. Posteriormente, na destruição final, será que as pessoas estarão ressuscitando porque Deus estará devolvendo os espíritos de todo ser humano que morreu? E no final, será que Deus estará destruindo esse fôlego que volta para Ele também? Sim, é o que, como Jesus disse, Ele tem poder para dar a vida e retomar.
Ele dá a vida ou ressuscita para mostrar às pessoas a consequência das suas escolhas e terem de comparecer na parte final do juízo, para eles consciencializarem-se porque é que lhes vai ou porque é que vão perder a sua vida eternamente. E é nesse contexto que Deus vai devolver para depois voltar a tomar. Porque toda a gente, como diz a palavra de Deus, vai comparecer perante o juiz. E é justo, como Deus é justo que as pessoas compreendam a razão pelas quais eles vão ser condenados. E essa condenação é apenas uma escolha pessoal. A pessoa escolheu esse caminho e as escolhas envolvem consequências. Se escolhemos a obediência ao estado do lado de Deus, temos a vida. Se escolhemos, por acaso, de ir contra a vontade de Deus e desligar-nos de Deus, somos livres para o fazer, mas com essa liberdade acarreta a consequência de termos de perecer eternamente para nosso bem, como já dissemos. E gostaria só de voltar. Há ali mais alguém que... No princípio que acreditamos que a Bíblia não se contradiz, quando nos aparecem determinados versículos que nos levam de alguma forma a pensar um pouco mais ou que para nós não estão claros, que não nos esqueçamos de todos os outros que nos dizem claramente aquela verdade bíblica. Portanto, que não seja um versículo que nos provoca que seja uma pedra de tropeço para aquilo que nós já acreditamos, porque afinal existem vários versículos que nos dão indicação sobre este determinado tema que estamos a estudar neste momento, e porque aparece um que nos faz duvidar de alguma forma, ou porque nós não entendemos na sua plenitude, não vamos deitar, digamos, tudo abaixo daquilo que já acreditamos, porque nós próprios não entendemos determinado assunto. Era só isso. Só uma colocação aqui, rapidinho, irmão. A escolha da morte eterna não é uma opção de Deus, mas uma escolha de cada um. E é interessante a gente ver que a Bíblia diz o seguinte: a morte ou o lago de fogo, a morte eterna, ela foi feita para Satanás e os seus anjos. Quer dizer, é com muito pesar que Deus vai ver os seus filhos, que ele tanto amou, né, tendo que serem destruídos também. Mas não porque Deus quis, mas por própria escolha de cada um. Né? Era isso. No contexto da observação anterior, é verdade que quando há um texto que nós não compreendemos, de acordo com a hermenêutica, que parece um palavrão, parece um nome quase de um medicamento, mas a hermenêutica é a ciência, portanto, a interpretação da Bíblia, as regras de interpretação da Bíblia, para já nós não temos dogmas, não é? Nós temos princípios de fé, mas nunca se pode apoiar um dogma num único texto. E temos o caso, portanto, que confessar os pecados uns aos outros. O texto não quer dizer isso, mas foi fundado ali um dogma da confissão auricular. Não é? Portanto, porquê é que nós guardamos o sábado? Porque na lei de Deus diz, lembra-te desse sábado, isto seria o suficiente, mas nós não guardamos o sábado só por causa disso. Nós guardamos o sábado porque ele vem na criação, vem lembrado, portanto, na lei de Deus. Mais à frente do povo de Israel vai guardando o sábado. Né? No tempo do Senhor Jesus, ele fala da questão do sábado e guarda o sábado. E após a ressurreição, os discípulos continuam a guardar o sábado. E um dia, na eternidade, nós vamos guardar o sábado. Estamos a ver que aqui não há hipótese nunca de nos perturbarmos, porque tem um texto, tem outro, e marcamos ali uma linha, ainda que haja um outro texto que possa causar alguma perturbação. Só gostaria de terminar A Bíblia diz-nos que só há um ser que tem imortalidade, é Deus. Não é? Não há mais nenhum elemento, não há mais nenhum ser que possa ter imortalidade, nem os anjos não caídos. Só Deus tem imortalidade. Portanto,
não pode haver um ser espiritual que tenha a imortalidade também. Apenas Deus tem a imortalidade. E uma observação muito interessante que faz aqui o autor é que imaginem lá se, como diz aqui, se aplicarmos a palavra espírito como a parte imaterial, isso aí iria contradizer a doutrina daqueles, porque diz que o espírito sobe a Deus que o deu. Imagina o que era espíritos bons e espíritos maus junto no céu. Não faz sentido e contradizia também a questão das almas dos maus irem para o inferno ou para o purgatório ou outros para o céu. Então, estão lá com Deus ou estão espalhadas em diferentes reinos ou domínios. Isso aí é pôr os pés pelas mãos, não tem sentido. Não sabem coisa nenhuma. Quando o sábio Salomão afirma esta verdade, que vem desde o Gênesis, não é? Aquele que morre, morre. É como se está a dormir um sono profundo. E o sono da morte não é mais nem menos que exatamente a morte, não é? Portanto, não há qualquer conhecimento, não há qualquer saber para aquele que morreu. Ele está exatamente inconsciente, não tem qualquer conhecimento do que se passa à sua volta. Portanto, isto é uma bênção maravilhosa que Deus nos dá. De quando a pessoa morre, é como se estivesse a dormir, não tem conhecimento de nada, como tal também não tem conhecimento, pode passar 1500 anos ou pode passar 5 meses, como diz a lição. No momento seguinte, ele se confronta ou com a segunda vinda de Jesus, ou após o milénio com a ressurreição dos ímpios para serem destruídos. Não há outra verdade que a Bíblia nos diga tão clara. Vamos passar a palavra ao Ivamar. Bem, esse assunto é muito amplo. Nós vimos que não é só uma passagem bíblica que dá a entender que a imortalidade da alma. Nós temos a questão do ladrão na cruz, temos aí o rico e o Lázaro. E parece estranho estar a falar esse assunto na igreja adventista, em que todos acreditam na ressurreição. Parece que é meio irônico. Mas nós vivemos hoje num tempo em que o diabo, que começou lá no Éden, essa doutrina, aplica fortemente hoje, através da mídia, das séries, dos filmes, novelas. E muitas vezes nós, o povo de Deus, estamos envolvidos com essas coisas. Agora, só haveria, para resumir tudo isso que nós estamos falando, só haveria uma maneira da alma pecadora ser imortal, se tivesse comido da árvore da vida. Se Adão tivesse comido da árvore da vida após o pecado, ele viveria eternamente em pecado. E aqui no livro História da Redenção, nós vemos isso, que Deus colocou ali uma espada flamejante, um anjo ali a proteger a árvore da vida, para que o homem não comesse dela e pudesse estar eternamente envolvido com esse mal que é o pecado. Agora o Enoque já avançou e vamos compreender a parte que ele já deu uma pincelada, que é a respeito do estado do homem na morte. E vamos ler Salmo 146, versículo 4. Saiu-lhes o espírito e eles tornaram para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. A ver aqui, a vincar aqui o estado de inconsciência. A pessoa não tem consciência de nada daquilo que se passa. E vamos avançar para Eclesiastes, que também vai contradizer o ensino da pessoa ou ir para o inferno ou ir imediatamente para o céu. Eclesiastes 9, acho que começa no versículo 5. Versículo 5. 6... e depois o 10.
Eclesiastes 9, 5 e 6 e depois o versículo 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Faltámos de ler o versículo 6, que é importante. O Enoque, podias ler o versículo 6, se faz favor. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem têm eles, daí em diante, parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Sim, exatamente. Não existe qualquer contacto entre a parte do mundo dos mortos ou do mundo dos vivos. E diz é uma parte que não tem recompensa. A recompensa será dada quando Jesus disse em Apocalipse: eis que cedo venho e trago comigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão é dado na segunda vinda e depois quando ele vier restabelecer. Por isso, e depois, tendo em conta, sabendo destas coisas, e acho que já é tempo de terminar, vamos ler a conclusão, que é o versículo 10, que é um apelo. Sabendo que isto é assim, Eclesiastes faz um apelo a nós. O inimigo não pode acordar ninguém. O inimigo não pode acordar ninguém. Não. O inimigo pode imitar a voz de alguém. Sim. Mas não pode imitar, não pode acordar ninguém. Eu não percebi bem o que ele disse, mas Isto pronto. não pode ficar Não sem pode ser esclarecido. Sim, está bom. É isso mesmo. É só Deus é que acorda e que dá vida. E vamos ao versículo 10. Vamos concluir. E é o apelo. Sabendo que as coisas são assim e que não sabemos quanto tempo nos resta, e sabendo que esta é a única oportunidade que temos, que depois da morte não há nada a fazer, sela o nosso destino, então o Salomão diz algo importante para nós. E esse é o apelo que a Bíblia nos vai deixar, porque já é tempo. O que temos de fazer é por nós e agora. É assim. Vamos Pela ler nossa o salvação. versículo 10. Eclesiastes 9, 10. Diz então assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Por isso o tempo é agora de fazer alguma coisa pela pregação da palavra e por efetivamente converter almas. E a preparação nossa para com Deus, que essa é algo que a única coisa que levamos para o céu, como se costuma dizer, é o nosso caráter. E temos de ser semelhantes para estarmos lá em paz e estarmos bem. E outra é preparar os outros, porque não vamos sozinhos. Isto é bom quando as viagens são melhores, são mais divertidas, quando levamos amigos. E é assim. Então deixo aqui o apelo que a palavra de Deus nos dá. Temos de nos preparar e diz ali para fazer diligentemente. Não é fazer de qualquer maneira, contra as tuas forças. É propósito e determinação. Se fizermos as coisas assim ao calhas, não dá certo. Okay. Hoje em dia é muito frequente as pessoas acreditarem que quando morrem, portanto, vão para o céu, vão para qualquer outro lugar, ou reencarnam, etc. Mas é interessante porque a lição mostra-nos, de um modo muito especial, que se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu na hora da morte, bem poderíamos então ansiar a morte em lugar da vida. E há muitas pessoas erradas que tomam esta decisão, pensando que vão entrar numa nova fase, numa nova era. Isto é um engano que vem desde o Éden. Certamente não morrerás. Isto é extremamente importante. Então terminamos assim.